Já era noite lá fora há muito tempo, mas a luz de uma das janelas do dormitório estudantil iluminava a rua escura. Agarrando freneticamente seu celular nas mãos, Shen Yuan não podia acreditar que acabará de receber uma mensagem de sua namorada informando o fim do relacionamento deles. Ele fez suas últimas tentativas de estabelecer comunicação, digitando mensagem após mensagem e falando sobre como seriam bons juntos, mas isso não mudou a decisão da garota. No final, Shen Yuan viu que ela havia bloqueado seu contato. Ao perceber o comportamento estranho de Shen Yuan, seus colegas de quarto perguntaram se ele estava bem, ao que o jovem respondeu algo não completamente inteligível. Mas, um momento depois, Shen Yuan de repente bateu na mesa com o punho mais forte que pôde, levantou-se sem dizer uma palavra, e rapidamente deixou o quarto, derrubando sua cadeira e noodles chineses pela metade. Seus vizinhos já perceberam que o amigo tinha sido abandonado novamente, desta vez por uma das beldades do instituto, Lin Shuton, que terminara o relacionamento com Shen Yuan. Enquanto isso, Shen Yuan já havia conseguido chegar ao local onde planejavam se encontrar e discutir tudo antes de receber a mensagem de término. Ele teve sorte ao encontrar a deslumbrante Lin Shuton. Lembrando do início alegre de seu relacionamento, o jovem, segurando uma sacola de guloseimas, começou a persuadir a garota a não terminar, alegando que estava disposto a mudar se algo não estivesse certo para ela. No entanto, a impiedosa garota não lhe deu chance, dizendo que não guardava rancor contra Shen Yuan, mas simplesmente percebeu que seu ex-namorado precisava de algo mais e queria seguir em frente. Essa declaração feriu profundamente o jovem, que estaria pronto para aceitar suas imperfeições, mas não podia acreditar que ela havia optado por outra pessoa, que já havia enganado Lin Shuton várias vezes no passado. Nesse momento, um carro de luxo caro parou na beira da estrada. A janela do lado do passageiro desceu, e o homem sentado atrás do volante convidou a garota para entrar na cabine. Lin Shuton não fez esperar e finalmente disse a Shen Yuan que era melhor para eles não se encontrarem novamente e não se comunicarem mais. Após essas palavras, a garota entrou no carro, que partiu rapidamente, levando consigo as últimas esperanças do jovem e o deixando completamente sozinho nas ruas da cidade à noite. Depois de pensar por alguns minutos, Shen Yuan jogou fora as guloseimas que havia comprado para Lin Shuton e se afastou. Ele vagou pela cidade à noite por muito tempo e finalmente decidiu ir ao supermercado, afogando sua tristeza com água mineral. O jovem pensou sobre por que as garotas geralmente não apreciam a sinceridade dos caras. Sem saber para onde direcionar sua raiva, ele apertou a garrafa vazia com toda a sua força. Raiva e indignação literalmente dominaram todo o seu ser, e Shen Yuan decidiu que não se comportaria mais educadamente e seguiria a liderança da garota, mas faria com que elas corressem atrás dele. E então algo aconteceu, uma voz de fora primeiro disse que a conexão com o sistema mestre foi concluída, em seguida, uma tela transparente apareceu diante dos olhos do jovem, onde seu nome estava escrito, informações sobre a ausência de melhorias estavam contidas, e o saldo da conta era listado como 90 bilhões de dólares. Chocado com o que estava acontecendo, o jovem tentou tocar na tela e, no mesmo momento, ouviu uma voz feminina indignada chamando de pervertido e apontando a necessidade de cuidar de suas mãos. Shen Yuan, que ainda não tinha se recuperado, tentou entender o que estava acontecendo ao seu redor e finalmente viu o rosto insatisfeito da garota, que agora dizia que o jovem não estava bem da cabeça. A voz anunciou o nome e a idade dessa garota e também anunciou que a pontuação de sua relação com Shen Yuan era menos 50 pontos até agora. Shen Yuan, sem saber de nada, simplesmente ficou lá de boca aberta, surpreso, e a voz continuou dizendo que ele precisa gastar dinheiro com as garotas e assim que a classificação da atitude da garota em relação a Shen Yuan atingir mais 96 pontos, ela se tornará sua fã. Ao ouvir isso, o jovem experimentou um choque ainda maior e não conseguia acreditar que, assim, deram a ele 90 bilhões e disseram para ele gastar. Enquanto isso, a voz perguntou se deveriam lançar o jogo, alertando que esse dinheiro só poderia ser gasto em garotas, mas, depois que a pessoa desconhecida disse que o mestre recuperaria 1/10 do que gastasse com as garotas e que habilidades adicionais apareceriam, a resposta do jovem já era previsível. Ele imediatamente definiu seu primeiro objetivo, usando a expressão mais simpática. Shen Yuan disse à garota para não ficar brava com seu comportamento e, para compensar seu mau humor, ele estava pronto para comprar o que ela quisesse.
Enquanto a garota ouvia as palavras de Shen Yuan, a voz anunciou com sucesso a ativação do jogo e disse que a recompensa por concluir a ação também seriam pontos que poderiam ser gastos para melhorar força, destreza e espírito. Ao ouvir as palavras sobre compras, a garota não acreditou muito que um cara tão comum tivesse algum meio, mas ela afirmou isso por via das dúvidas. Com cautela e um toque de humor, Shen Yuan examinou o corpo esbelto de Shulelé, listada no instituto como a primeira beleza do departamento de arte, e sem hesitar, respondeu que a garota deveria apenas tentar pedir e não jogar palavras ao acaso por ignorância. Depois dessas palavras, a garota disse que queria tratar todos os alunos de seu curso e, portanto, precisava de ajuda financeira. Ela pensou consigo mesma que esse mendigo estava apenas tentando não se envergonhar aos olhos dos outros e ela precisava envergonhá-lo. Mas antes que ela tivesse tempo de terminar seu pensamento, recebeu uma notificação em seu telefone de que $1000 tinham sido transferidos para sua conta. Isso forçou Shulelé a dizer em voz alta o valor, atraindo a atenção dos visitantes do supermercado, enquanto Shen Yuan ficava lá pensando que $1000 não era uma quantia tão grande. A garota agradavelmente surpresa concluiu que havia encontrado um verdadeiro homem rico, uma carteira tão gorda definitivamente não poderia ser ignorada, e Shulelé já havia formado um plano de ação. Virando o telefone de Shen Yuan em direção a ela, ela rapidamente o adicionou como amigo em uma rede social com movimentos rápidos dos dedos, quase se aproximando do rosto de Shen Yuan, que ainda não se acostumou com seu novo papel. A garota disse que queria passear com ele. A cidade vivia sua própria vida noturna vibrante, indo em direção a uma das boutiques mais caras. Shulelé disse que não era uma garota materialista, mas queria entender o quão sério o jovem era em relação a ela. Shen Yuan só pensava que quanto mais dinheiro ela gastasse, maiores seriam seus próprios ganhos, então as palavras sobre seriedade e comercialismo não o incomodavam muito. Shen Yuan disse em voz alta que estava pronto para fazer qualquer coisa por Shulelé, e ela poderia escolher qualquer coisa sem se negar nada. Eles já estavam dentro da boutique quando o novo rico, olhando para as bolsas femininas, de repente ouviu uma voz muito familiar atrás dele. Era Lin Shuton, em pé na frente de seu antigo namorado, experimentava uma nova bolsa. Shen Yuan olhou atentamente para o rosto daquela que, apenas algumas horas atrás, o trocou por outro e o abandonou no meio de uma rua escura. Shen Yuan amava essa garota, e notas de verdadeira tristeza agora se infiltravam em sua alma. Notando a atenção do jovem em direção a outra garota, Shulelé rapidamente se lembrou de si mesma, dizendo que agora provavelmente não era o momento, já que sua ex estava ali, a qual o jovem respondeu que isso não poderia interferir em nada e que a garota poderia continuar a escolher suas coisas tranquilamente. Satisfeita com as circunstâncias bem-sucedidas, Shulelé se virou para a consultora com uma pergunta sobre a disponibilidade de uma bolsa da moda à venda, que foi o assunto de atenção de todos no desfile de novos modelos na primavera, e a consultora respondeu positivamente, dizendo que a última bolsa desse tipo estava sendo experimentada por outra garota, apontando na direção de Lin Shuton. Neste momento, Lin Shuton viu Shen Yuan e, pensando que ele continuava a persegui-la, decidiu dar-lhe uma lição envergonhando-o na frente de todos na loja por ser um mendigo. Virando-se para seu namorado chamado Mason, ela perguntou se ele se lembrava que seu aniversário estava chegando, o que Mason observou com surpresa que a garota havia celebrado seu aniversário recentemente. Lin Shuton, perspicaz, afirmou que então havia um feriado de acordo com o calendário lunar e agora ela celebraria seu aniversário de acordo com o solar. Mason, em uma situação sem saída, começou a dizer que não gostava de garotas materialistas e perguntou se Lin Shuton estava com ele por dinheiro. Esta declaração pegou a garota de surpresa, e ela não conseguia encontrar o que responder. Neste momento, Shulelé se aproximou por trás e cuidadosamente pegou a bolsa nas mãos. Aproveitando a confusão da garota, Shulelé pegou a bolsa com um movimento leve e ágil, e Shen Yuan, sem perder tempo, pagou pela compra naquele exato momento. Enquanto a garota satisfeita apreciava a nova aquisição, a voz anunciou 3 vezes que estava adicionando mais 20 pontos à posição dela. Shen Yuan também sorriu de felicidade, tendo imediatamente recebido mais 60 pontos apenas por comprar uma bolsa qualquer. Ele decidiu que, a esse ritmo, não seria difícil alcançar o resultado desejado. Ao mesmo tempo, ele notou mentalmente que seu benefício financeiro pessoal nas transações poderia ter sido maior. Ao olhar para o homem comum Shen Yuan,
Os consultores da loja lembraram das palavras do diretor de que não se deve ser preconceituoso em relação às pessoas com base apenas em sua aparência. Lin Shuton, que havia perdido sua bolsa, ficou com os olhos abaixados para o chão. Shulele, pelo contrário, estava feliz, notando que tanto a bolsa quanto o cara com dinheiro agora tinham um dono melhor do que Lin Shuton. Ela olhou com fascinação para o rapaz simples examinando as bolsas e mais uma vez chegou à conclusão de que esse peixe grande não deveria ser perdido. Aproximando-se de Shen Yuan, ela segurou suavemente sua mão e começou a agradecê-lo por sua generosidade, chamando de querido, o que o jovem não esperava e ficou um pouco envergonhado. Lin Shuton observou toda a cena com lágrimas nos olhos, dizendo que o comportamento desse jovem ultrapassara todos os limites. Lin Shuton afastou Shen Yuan e saiu correndo da loja, mas ele mentalmente notou que isso era apenas o começo. Nesse momento, uma voz familiar anunciou que Lin Shuton era o segundo objeto e, atualmente, sua atitude em relação ao mestre era -10. Observando isso, Shen Yuan viu Mason levantar-se de sua cadeira e correr atrás da garota que fugia da boutique, onde nenhum dos participantes da ação ouviu como Shen Yuan foi prometido uma recompensa de 20 pontos de ganho quando a atitude de Lin Shuton em relação ao dono atingisse 96 pontos. Shulele, que não perdeu a chance, se agarrou ao jovem, perguntando para onde iriam agora. Shen Yuan, que já estava gostando do jogo, respondeu que apenas para onde ele pudesse gastar dinheiro, pois ele nunca acreditaria que uma bolsa seria suficiente para uma garota em uma única boutique. Shen Yuan apontou para o vestido mais caro em uma loja, para a joia mais elegante e incrivelmente cara em outra, e em todos os lugares ele pagou invariavelmente com o cartão que apareceu para ele depois de concordar em participar do jogo. Em algum tipo de estado de choque positivo, Shulele, é claro, não ouviu quando a voz anunciou que sua disposição em relação ao mestre havia melhorado em mais 5 pontos comprando um novo perfume caro e mais 5 pontos foram adicionados à sua favorabilidade na seção de cosméticos. As numerosas boutiques de roupas também invariavelmente adicionaram pontos de favorabilidade. Finalmente, a garota disse que já havia tido o suficiente dessa vez, pois tudo isso simplesmente não caberia em seu pequeno apartamento. Shen Yuan, sem problemas, afirmou que isso não era um problema, já que compraria imediatamente um novo e espaçoso apartamento para ela. No entanto, a garota de repente disse que isso seria meio demais para uma primeira vez, já que eles só estavam se conhecendo e que ela estava apenas brincando. Shen Yuan foi imediatamente informado de que a favorabilidade da garota havia caído em -5 pontos. Isso obrigou o jovem a se distrair da busca por um apartamento, chegando à conclusão de que o pedido para comprar um apartamento era, de fato, desnecessário e só assustou a garota. Ele rapidamente se aproximou de Shulele e forneceu seus detalhes completos do departamento em que ela estudava, sua cor favorita, signo do zodíaco, comida e filme favoritos. Isso deixou a garota completamente confusa. Então, ele disse que estava muito apaixonado por ela, o que o fez agir tão imprudentemente. Ao terminar seu discurso, ele se virou para o consultor da loja e pediu para abrir uma conta no nome de Shulele, onde depositaria $50.000. Ele também pediu para oferecer a ela apenas o melhor na próxima vez que visitasse a loja. Em seguida, ele se virou para Shulele, dizendo que esperava compensar sua piada ruim sobre comprar um apartamento para ela. Constrangida com tudo o que aconteceu, a garota ficou parada por 1 minuto sem conseguir dizer nada. Shen Yuan, que continuava interpretando seu papel, se aproximou dela e sussurrou em seu ouvido que se ela estivesse envergonhada com seus presentes, ela poderia oferecer algo em troca. Isso teve o efeito desejado, e a garota finalmente se animou, empurrando o jovem para longe e chamando de pervertido de brincadeira, o que levou ao anúncio de que mais 30 pontos foram adicionados à favorabilidade da garota. Shen Yuan, sem perceber os olhares admirados dos consultores, literalmente prontos para abraçá-lo, concluiu que, se você for rico, pode se safar de qualquer coisa. Shulele, de repente, perguntou por que o jovem não deveria pensar em si mesmo depois de lhe dar tantos presentes. Shen Yuan, simplesmente sem remorso, respondeu que não tinha dinheiro para comprar coisas para si mesmo. Shulele, olhando deslumbrante, segurou delicadamente a mão do jovem e disse que agora era a vez dela de dar presentes, puxando o jovem com ela e olhando para ele com um olhar sedutor. Primeiro, a garota o levou a boutiques de roupas masculinas e depois começaram a arrumar o cabelo do jovem.
Após todas essas manipulações, uma pessoa completamente diferente apareceu na rua. Xulelé notou entusiasticamente o quão atraente esse jovem realmente era, e Shen Yuan, ele mesmo, disse que agora se sentia de alguma forma estranho e confiante. Xulelé, se aproximando do jovem, disse suavemente com movimentos igualmente suaves que não havia nada de estranho, e eles formavam um casal muito bonito. No entanto, ela soltou a mão dele e começou a se afastar, jogando um beijo de despedida. A garota disse que se veriam mais tarde e que ela estava tão feliz hoje que quase decidiu que tinha se apaixonado. Shen Yuan foi informado de que, de acordo com os resultados do encontro de hoje, sua disposição havia aumentado em 68 pontos. Havia menos e menos janelas iluminadas no dormitório. Abrindo a porta do quarto, Shen Yuan entrou, brilhando como um novo perfume cuja aparência surpreendeu seus vizinhos. Quando perguntado o que ele estava fazendo o tempo todo, Shen Yuan respondeu que tinha saído para um encontro com Xulelé. Seus vizinhos começaram a competir entre si para expressar indignação, pois ele ainda não havia decidido nada com Lin Shuton, mas já estava saindo com Xulelé, que, aliás, era a primeira beleza de sua faculdade. Então, um dos rapazes se aproximou de Shen Yuan e disse que Xulelé não era uma garota do nível dele, e que ele não tinha recursos suficientes para ela. Shen Yuan imediatamente agradeceu pelo conselho amigável. Após ouvir o amigo, o jovem começou a ler novas mensagens, onde Lin Shuton escreveu que escolheu Mason apenas porque sua mãe estava doente e ela realmente precisava de dinheiro. Sem hesitar, ele transferiu $10.000 para ela naquele momento. Enquanto isso, no prédio das mulheres do dormitório, uma exclamação de surpresa soou tão alta que foi ouvida muito além do dormitório. Era a surpresa de Lin Shuton, que afirmou que assim que mencionou o dinheiro, Shen Yuan transferiu imediatamente a quantia necessária. A amiga perguntou se esse era o mesmo Shen Yuan com quem Lin Shuton terminou, ao que ela respondeu positivamente e acrescentou que precisava se livrar de Mason, que nem mesmo podia comprar uma bolsa para ela, e colocar Mason em circulação. Shen Yuan, ouvindo o anúncio de que foram adicionados 5 pontos à disposição de Lin Shuton, começou a pensar que Xulelé não era tão egoísta quanto Lin Shuton. Decidindo não responder à garota por enquanto, ele começou a procurar lugares onde ainda poderia gastar dinheiro com garotas. Ele encontrou o que precisava, uma transmissão online de uma blogueira famosa chamada Mirinda, que aceitava assistência financeira para si mesma. A alegria de Shen Yuan não conhecia limites, pois ele se viu no lugar certo para gastar muito dinheiro, o que ele não hesitou em fazer. Ao ver a transferência de um usuário chamado Lone Wolf, Mirinda, ainda não familiarizada com a quantia, agradeceu com palavras e um sinal de gratidão. Mas quando o valor foi exibido na tela, não apenas a blogueira ficou chocada, mas todos que estavam assistindo à transmissão online. Os comentários da audiência não demoraram a chegar, observando a presença de um homem rico e pedindo que ele desse algum dinheiro. Em vez de responder a esses comentários sem sentido, Shen Yuan decidiu que seria bom fazer outra transferência e pressionou o botão apropriado em seu telefone celular. Enquanto isso, no escritório da empresa de transmissão online onde Mirinda trabalhava, começou uma verdadeira comoção. O gerente do projeto literalmente voou para o escritório do chefe sem bater e, com uma expressão selvagem no rosto, gritou que algum homem rico acabará de transferir $1 milhão para Mirinda. A reação do chefe não demorou, sugerindo que isso era fraude ou lavagem de dinheiro. Enquanto isso, outras meninas que também conduziam transmissões online dessa empresa começaram a se comunicar entre si para tentar escrever para o Lone Wolf, contando umas às outras como esse homem rico havia acabado de transferir $1 milhão para Mirinda. Mirinda mesma não conseguia acreditar que acabará de receber uma transferência de $1 milhão. O diretor não hesitou em aparecer, indicando com sinais as instruções do chefe para colocar esse espectador rico em circulação, mas Mirinda afirmou que não poderia falar sobre isso, pois ela mesma não deixaria uma chance tão valiosa escapar. Após enviar um beijo, ela disse ao Lone Wolf para enviar-lhe uma mensagem privada para que ela pudesse receber sua merecida gratidão. No entanto, o Lone Wolf não respondeu nem a isso nem a nenhuma das mensagens seguintes, pois Shen Yuan já estava em um sono saudável e profundo. Um novo dia claro e quente chegou, e os primeiros raios de sol iluminaram as paredes do dormitório masculino. Ao acordar, Shen Yuan leu preguiçosamente a correspondência no chat geral sobre como um certo homem rico havia aparecido nas transmissões online ontem.
Enquanto o jovem lavava o rosto e escovava os dentes, ele notou que suas transferências ontem não tiveram efeito em Melinda, pois não houve notificação sobre adicioná-la ao sistema nem sobre o aumento dos pontos de favor. Ele estava pensando que, provavelmente, para o sistema reconhecer uma nova garota, era necessário um encontro pessoal, quando descobriu uma enorme quantidade de mensagens de várias garotas que ofereciam conhecê-lo. No entanto, quase imediatamente, ele percebeu a agitação de seus colegas enquanto saíam do quarto e perguntou o que estava acontecendo, ao que explicaram que estavam correndo para uma aula aberta para conseguir os melhores lugares e aproveitar ao máximo a beleza de Zhao Yuqi. Ela era uma garota incrivelmente bonita por quem literalmente todos os caras na escola sonhavam, e Shen Yuan também se lembrava dela em grande detalhe, sendo famosa por ser muito educada e culta, desenvolvendo-se em todas as áreas. Ela era presidente da Associação de Estudantes, seu talento musical para tocar piano não deixava ninguém indiferente, e Zhao Yuqi não ficava para trás em esportes mais dinâmicos, onde estudava balé e se tornou campeã estadual de esgrima. Enquanto Shen Yuan repassava todas as qualidades dessa beleza universitária, foi notado por estudantes próximos que presumiram que ele havia se transferido de outro grupo, pois não o haviam visto ali antes. No entanto, o jovem não se importava com eles e pensava em como estabelecer contato com Zhao Yuqi, que sempre estava em sua própria companhia, e, por 3 anos, ninguém conseguiu sequer conversar com ela. Lin Shuton e sua vizinha notaram, e a vizinha, chamada Ina, observou que Shen Yuan estava bem vestido, provavelmente para agradar Lin Shuton, e ao mesmo tempo foi anunciado que foram adicionados 10 pontos à disposição de Lin Shuton. Olhando de lado na direção da garota, Shen Yuan observou que Lin Shuton era realmente superficial, já que sua posição melhorou apenas porque ele se vestiu um pouco melhor. Desviando-se de pensamentos desnecessários, o jovem tentou se concentrar em como poderia conhecer e adicionar Zhao Yuqi ao sistema, mas foi interrompido por exclamações altas do lado esquerdo da plateia. Era um dos caras que sofria de excessiva autoconfiança e arrogância, que declarou em voz alta que estava prestes a conseguir o número de telefone de Zhao Yuqi. A atenção de Zhao Yuqi também foi atraída por tais afirmações, o que a deixou muito surpresa. Ela nem teve tempo de dizer uma palavra quando um cara autoconfiante chamado Greg já estava por perto e convidou a garota para se conhecerem melhor e trocarem contatos. No entanto, suas ações desrespeitosas apenas confundiram Zhao Yuqi, e sua colega de quarto, que estava por perto, não ficou muito satisfeita com esse comportamento do jovem. Greg, sem perder tempo, se aproximou cada vez mais de Zhao Yuqi, dizendo que seriam um bom casal e deveriam começar a namorar. Mas, de repente, com um movimento rápido, a mão de alguém puxou o cara para longe da garota. Era a colega de quarto de Zhao Yuqi, Kate, que levantou a mão sobre a cabeça do cara, acompanhando suas ações com palavras de que ele não deveria se atrever a se aproximar de sua amiga. Observando a ponta afiada da caneta acima da cabeça de Greg, ele começou a se desculpar apressadamente, dizendo que apenas queria se juntar à associação de estudantes, e Kate o mandou embora. Mas nem se passaram alguns segundos antes que a atenção de ambas as garotas fosse atraída por outra voz pedindo a Zhao Yuqi para adicioná-lo como amigo em uma rede social, o que as surpreendeu muito. Era Shen Yuan, que já havia preparado seu telefone para trocar informações de contato. Kate observou em voz alta que esse cara era pelo menos bonito e perguntou sarcasticamente sobre sua intenção de se juntar à sociedade de estudantes, mas Shen Yuan disse, tão honesta e abertamente quanto possível, que ele não estava preocupado com todas essas associações estudantis, o que provocou a pergunta de por que ele precisava dos contatos de Zhao Yuqi. Adiando o momento de responder, o jovem primeiro disse que isso deveria ser mais do que óbvio para todos, mas sem fazer muita pausa, ele imediatamente acrescentou que só queria sair com Zhao Yuqi. Zhao Yuqi imediatamente corou com o que foi dito e não sabia como responder a tanta franqueza. Além disso, todas as pessoas na plateia ficaram chocadas com a franqueza de Shen Yuan. O resultado dessa franqueza não demorou a aparecer e foi extremamente inesperado para todos, onde a antes inatingível Zhao Yuqi tirou o celular e disse que não se importaria de experimentar. Lin Shuton olhou com raiva para tudo o que estava acontecendo, enquanto Ina, ao lado dela, jogava mais lenha na fogueira, perguntando à garota se Shen Yuan deveria ser o cachorro pessoal dela e correr atrás dela o tempo todo. Enquanto isso, Shen Yuan, aproveitando a vitória, concluiu que a comunicação não era tão ruim e acabou de dar frutos. De repente, houve um anúncio de que um novo alvo tinha sido adicionado na pessoa de Zhao Yuqi,
cuja localização era atualmente zero. No final da palestra, Shen Yuan e seus camaradas e vizinhos deixaram o prédio educacional, onde os jovens que o acompanhavam expressaram palavras de parabéns pelo estabelecimento de relações com Zhao Yuqi. Eles perguntaram se, após uma comunicação mais próxima com ela, ele os apresentaria aos amigos dela, ao que Shen Yuan respondeu que era cedo demais para pensar e falar sobre isso. Uma chamada bastante rude fez o jovem se afastar da conversa e se virar. Era Greg e seus capangas, que expressaram seu desentendimento e insatisfação com a maneira como Shen Yuan conseguiu obter o contato da primeira beleza da universidade. O jovem simplesmente respondeu que Greg não deveria se envergonhar mais do que já havia acontecido na audiência. Essa declaração enfureceu o oponente de Shen Yuan, mas seu impulso em direção à violência física foi contido pelos companheiros, lembrando as palavras da polícia após a última prisão de que na próxima vez eles enfrentariam a prisão. Shen Yuan estava prestes a continuar seu caminho quando sua atenção foi atraída pela voz familiar de Shulele, que disse que estava esperando para encontrá-lo há muito tempo. Essa declaração da primeira beleza da Faculdade de Arte chocou todos na rua, e Shen Yuan, sem hesitar, disse que, para compensar o peso da garota, a levaria para jantar. Mas a garota recusou o jantar e perguntou se o jovem gostava da forma como ela ficava com as coisas que ele comprou para ela, ao que Shen Yuan notou que ela parecia simplesmente incrível, especialmente com aquela bolsa. Lin Shuton ouvia tudo isso, encolhida entre a multidão de estudantes, sentindo sentimentos de ciúmes e irritação fervendo dentro dela. Enquanto isso, Shulele pegou o braço de Shen Yuan, e juntos se afastaram das paredes da universidade, continuando seu diálogo e deixando para trás a multidão chocada. Greg, também observando o que estava acontecendo, literalmente com lágrimas nos olhos, se perguntava o que havia de errado com ele. Lin Shuton também não conseguia conter suas lágrimas, fazendo a si mesma muitas perguntas, incluindo por que Shulele era melhor que ela e por que Shen Yuan fez tal escolha. O tempo se aproximava da noite, e o sol gradualmente começava a se pôr. Shulele subitamente parou seu movimento, virando-se para Shen Yuan e mostrando a ele seu trabalho recente, um retrato de Shen Yuan, explicando que ficou acordada até tarde para terminá-lo. Ela insistiu para que o jovem aceitasse o presente, afirmando que não o perdoaria se ele jogasse o retrato fora. O jovem ficou chocado com essa atitude, pois este era o primeiro presente de uma garota em toda a sua vida. Satisfeita com a reação, Shulele sorriu docemente e perguntou se o jovem gostou do retrato. Por um tempo, Shen Yuan apenas olhou silenciosamente para o retrato, sem mostrar nenhuma emoção, mas gradualmente alguns pensamentos começaram a se formar em sua cabeça. Ele se lembrou da atenção anterior da garota em relação às suas roupas e aparência, do beijo no ar e agora deste presente, e decidiu que eram apenas truques dela para que ele caísse em sua rede. O jovem concluiu que Shulele desenvolveu esse plano especialmente depois que ele gastou vários milhares com ela, sorrindo ao concluir que não era mais o mesmo e não cairia mais nesses truques. A garota, observando as mudanças nas expressões faciais do jovem, mentalmente observou que ele não parecia alegre. Finalmente, Shen Yuan, retratando a expressão mais indiferente em seu rosto, perguntou por que ele precisava dessa imagem. Essa reação do jovem confundiu muito a garota, que simplesmente não sabia como responder. De repente, Shen Yuan encurtou a distância entre eles e perguntou como a garota pretendia pagar por todos os presentes que ele havia dado. No mesmo instante, com um movimento ágil, ele arrancou o pedaço de papel com o retrato das mãos de Shulele, enquanto com a outra mão impediu o movimento da mão da garota, que tentava tirar o papel de maneira indecente. Encurtando novamente a distância, ele disse que gostava mais da garota do que do presente, o que fez suas bochechas corarem. Shulele sentiu como se literalmente se dissolvesse nos sentimentos mais agradáveis quando esse jovem estava por perto, tocando-a. Nesse momento, a voz anunciou a Shen Yuan que mais 5 pontos haviam sido adicionados à disposição da garota. Satisfeito consigo mesmo, Shen Yuan se preparava para continuar seu ataque, que já estava levando a garota ao êxtase, mas de repente o abraço quase completo deles foi quebrado por um cara que se precipitou entre eles. Virando-se para Shulele, ele a repreendeu por recusar a sair com ele sob o pretexto de ir fazer as unhas com uma amiga, enquanto ela abraçava algum estranho. Incapaz de se conter, o jovem expressou uma reclamação atrás da outra, apontando para Shen Yuan, afirmando que ela só permitia que esse cara abraçasse porque ele tinha dinheiro.
Shen Yuan estava muito familiarizado com esse comportamento do jovem e imediatamente percebeu que esse cara era um fã de Shulelé. Enquanto isso, a garota, enfurecida pelo comportamento do cara, começou a gritar com raiva que ele não significava nada para ela e que não deveria se importar com quem ela abraça ou o que faz. No entanto, a escalada do conflito foi interrompida pela intervenção de Shen Yuan, que se apresentou ao cara, perguntou seu nome e perguntou há quanto tempo ele vinha tentando conquistar Shulelé. O jovem respondeu que seu nome era Tommy, ele também estudava na faculdade de artes e vinha tentando chamar a atenção da garota há mais de 6 meses. Isso imediatamente lembrou Shen Yuan de si mesmo, quando perseguira a mesma garota por 3 anos inteiros. Ele contou essa história ao novo conhecido, dizendo como teve que trabalhar em 4 empregos e comer o que podia para satisfazer as necessidades egoístas de sua paixão. Concluindo sua história triste, ele acrescentou que, no final, essa garota ainda escolheu entrar em um Mercedes de outra pessoa. Tom estava claramente chocado com essa história, que o deixou sem esperanças de chamar a atenção de uma garota como Shulelé. Shen Yuan reforçou o que disse com um bom conselho amigável, afirmando que aqueles que fazem isso só os motivam a se tornar melhores. Em seguida, o incentivou a voltar para o alojamento e esquecer Shulelé, que ela mesma viria correndo para ele mais cedo ou mais tarde, ao ver seus sucessos na vida. A garota não entendia nada do que estava acontecendo agora, assistindo à ação com surpresa. Ela se aproximou de Shen Yuan, dizendo que Tom era apenas um conhecido dela e ela nunca o considerou como parceiro romântico. O jovem respondeu que não se importava com o que a garota poderia ter tido com esse cara no passado. Então, Shen Yuan, dizendo que a garota não se respeitava nem a ele, começou a rasgar o retrato bem na frente dela, causando grande espanto na garota. Depois de rasgar um pedaço de papel em pequenos pedaços e jogá-los no ar, Shen Yuan virou as costas e se afastou da garota, dizendo que até que ela entendesse o ambiente ao seu redor e aprendesse a se comunicar, era melhor eles não se encontrarem. Ele pensou consigo mesmo que estava muito interessado em como a garota reagiria a tal atitude da sua parte e o que ela faria. Os pensamentos da garota foram preenchidos com memórias de como Shen Yuan a tratou em seu primeiro encontro, afinal, ninguém jamais havia sido tão gentil e condescendente com ela. Com lágrimas nos olhos, a garota concluiu que Shen Yuan realmente gostava dela e agora ela arruinou tudo. Foi anunciado para o Shen Yuan partindo que mais 5 pontos foram adicionados à disposição de Shulelé. Estudando estatísticas pelo caminho, o jovem concluiu que quanto pior você trata uma garota, mais ela começa a gostar de você. Ele decidiu que havia terminado com Shulelé por enquanto e precisava começar a conquistar Zhao Yuqi. De repente, ele descobriu que Zhao Yuqi também fazia transmissões online, especializando-se em música e dança. Shen Yuan achou essa atividade muito fofa e sugeriu que essa garota só podia fingir ser fria e inacessível, mas na verdade era bastante doce e aberta.